O resultado da luta entre Luffy e Kizaru gerou muita discussão entre a fandom e dividiu bastante opinião. E finalmente, o flashback do incidente de God Valley começa e vemos a partir da perspectiva do Kuma. Mas para ganhar luz aqui, e rapaz, Oda teve coragem de dar uma pausa depois de lançar um capítulo como esse. Muita cara de pau dele, hein? Isso pode a gente ficar teorizando igual maluco. Mas, chega de enrolação, se inscreva no canal, curte, assim vai estar me ajudando. E bora pro vídeo. O capítulo começa com todos os marinheiros surpresos do Gorosei Saturno estar em Egghead e começam a fugir, pois eles não têm permissão para vê-lo, só os comandantes acima de vice-almirante. E vemos o resultado da empalada que a Bonnie deu no Saturno, e os vice-almirantes de tudo foram ajudar ele, mas ele mesmo fala, o Gorosei, que se ele quisesse, ele desviava daquela facada. O cara tava muito soberbo pra ter tomado dano com aquela facada. E a gente vê que o Saturno ataca a Bonnie usando um poder telepático, um golpe na cabeça. E a gente vê que realmente não é hack, e sim o poder da fruta dele. Não é confirmado, mas é quase certeza que é o poder da fruta dele. E Sanji tenta salvar a Bonnie e parte pra cima do Gorosei, mas também é acertado na cabeça. Mas calma, porque ele tava sem o gênio ativado, então óbvio que ele vai tomar um dano. Mas eu ainda acho que ele vai levantar pra lutar contra o Gorosei. E vemos que o Saturno tira a espada do peito e o ferimento dele começa a curar, ele começa a se regenerar. Então essa fruta dele é bastante roubada, pois parece muito a fruta do mar e cura muito as feridas dele. Porque as Zoans, além de ter uma certa resistência, né, normal, a dele só simplesmente curou, se regenerou. E o cara, além de ter regeneração absurda, tem poder telepático. Essa fruta é muito roubada, hein? E a gente viu o Gorosei Saturno, ele dando um sermão no Kizaru, falando que o Kizaru tá mais lento do que o normal. E a gente vê o Kizaru caído no chão, com a mão no rosto, meio que tremendo, pedindo desculpa e falando que vai se levantar em um minuto. E ele fala que sabe a razão do Kizaru tá assim. E meio que a gente vê também o Luffy todo caído, velho, murcho, parecendo uma mecha seca, por conta do Gear 5. E sobre essa luta, eu vou deixar pra comentar no final da análise, para não tomar muito tempo, porque ainda tem muita bomba pra vir. E com isso, o Gorosei tenta atacar o Luffy, pisando nele, mas o Luffy é salvo pelo Frank, que dá um socão, essa cena é bem engraçada, e o Frank, pra salvar o Luffy, dá um soco na cara dele, que ele tira sangue, e a gente vê que o Frank começa a rir, falando meio que no tom debochando, né, que até os líderes mundiais do mundo estão atrás do capitão dele. E o Gorosei fala que o bando do Luffy é um bando forte e cooperativo, e ambos se ajudam, meio que reconhecendo o bando do Luffy. Mas finalmente, né, o Frank fez alguma coisa, porque ele nesse arco, muita gente falava, né, que Egghead seria o arco do Frank, o arco que vai desenvolver o Frank, porque o Frank treinou na base do Vegapunk, ele sabe sobre ciência, o Vegapunk também, mas ele nesse arco tá bem de escanteio. Ele e o Jinbe. Só falta o Jinbe vai ter alguma coisa agora. E a gente vê que o Gorosei fala, né, que a entrada do Luffy, o da Bonnie, foi inesperada e que caso o Vegapunk, o Luffy e a Bonnie consiga fugir por próprio destino, ele mesmo queria ver. E ele começa, né, a mandar o jogo. Fala que eles estão cercados pelos navios da marinha, não tem pra onde fugir, mas ele meio que tenta ser humilde e agradece o Vegapunk pelos atos de trabalhar pro governo e fazer as armas como pacifista, a Mother Flame, meio que agradecendo antes de matar o cara. O cara passa de caridoso pra sádico quando pergunta pro Vegapunk, pro resto, quem vai morrer primeiro da forma mais cruel possível. Então o cara é insano, né? É que a gente vê que o Gorosei pega a Bonnie e começa a amassar ela e chama a Bonnie e o pessoal de humanos. Ele refere as pessoas como humanos, insetos. Então ele não se vê como humano, ao que parece. Então meio que reforça a teoria de que ele possa ser um demônio, ou de outra raça, talvez, mas possivelmente um demônio. E a gente vê, né, a Bonnie afirmando que foi o Gorosei Saturno que matou o Kuma, e ele meio que ele começa a falar que o Kuma já nasceu escravo, porque pois o Kuma vem de uma raça que cometeu um crime há muitos anos atrás, e a gente descobre que o Kuma faz parte da raça dos bucaneiros. Ah, isso nos revela a última raça de que a Big Mom tava falando lá em Wano. Pois quando o Queen pega a Big Mom, ela fala que tem três raças que faltam na ilha dela, que são os gigantes. Ela tentou fazer a negociação com o Elbaf, mas a Lola fugiu, aí acabou sendo inimiga dos gigantes. Tem os Tunários, ela tentou recrutar o King, aí ficou sobrando um. E possivelmente é essa que é os Bucaneiros. E pelas características, eles são grandes e fortes, mas não são gigantes. Eles estão em sangue de gigantes e são fortes, desde criança. A gente vê a Bonnie lembrando que o Kuma dizia ele queria ser um herói da libertação igual o Nika e queria fazer o povo sorrir. E começa a ensinar a música dos tambores pra Bonnie. Então, o que parece, o Kuma consegue reproduzir o barulho do coração do Luffy. Não sei se é algo que qualquer um aprende
ou se é algo dessa raça. O Oda tem que nos explicar melhor sobre isso, sobre essa raça em si. Mas antes de iniciarmos o flashback, a gente vê o Gorosei pedindo pra todo mundo apontar a arma pra cabeça da Bonnie e pedindo pra tirar. Então, quem será que vai salvar ela? Porque Luffy tá incapacitado. Os demais estão paralisados pelo poder de Saturno. E Zoro tá contra o Lute. Sobrou Jinben, Robin, Brook e Chopper. Chopper e Nami tá com a astúcia, curando ela. Então sabemos que pode ser. E passamos para a segunda metade do capítulo, que é sobre o flashback do Kuma. E vemos que há 47 anos atrás, Kuma nasceu lá no reino de Sorbet, onde ele passou a ser rei no futuro. E vemos que ele e o Kuma e a família dele viviam num lugar normal, mas acabou sendo capturado, já que o sangue do pai do Kuma vazou pro governo. E vendo que ele era da raça dos bucaneiros. E vemos uma das páginas mais tristes do mangá, que é a família do Kuma sendo levada para ser escravo dos Tenryubito, a mãe do Kuma tentando acalmar ele, enquanto o pai dele tá todo acabado. E vai mostrando quadro a quadro de como foi a rotina do Kuma, que é tristeza atrás de tristeza. Ele apanhando, ele carregando caixa pesada, ele podendo nem chorar, senão os Tenryubito ia matar ele. E quando ele encontrava o pai dele, eles meio que tentavam aliviar o clima. O Kuma falando que o mestre dele é gentil, é o melhor mestre do mundo. Mas logo esse clima de tensão aumenta ainda mais quando o pai do Kuma fala que a mãe dele morreu. Aí o Kuma, que tava com aquele falso sorriso, desaba de choro. Então, véi, essa página em si deu uma tristeza, é uma das páginas mais emocionantes de One Piece, que é tristeza. A gente tem muita raiva do Tenryubito. E o Kuma, ele, né, todo chorando, desabando, ele fala que não quer mais viver nesse mundo, porque eles têm que viver assim. E o pai do Kuma, que se chama Claps, meio que é um trocadilho tipo a palma, que seria também a fruta do Kuma, que é a fruta da pata, palma, mas ele fala pro Kuma sobreviver, pois o guerreiro Nika irá salvá-lo. E fala que Nika é contado de geração em geração entre os bucaneiros. E foi o pai do Kuma que ensinou música das batidas do coração. Então, tipo, o pai do Kuma também sabia como que eram as batidas do coração, os tambores. Então, eu acho que realmente é isso, que os bucaneiros conseguem reproduzir os barulhos dos tambores da libertação. Mas enquanto mostra esse momento feliz entre o Kuma e o pai dele, e o pai dele tá ensinando, tá falando sobre Nika, o Kuma e dançando, junto com como foi o Kuma com a Bonnie, corta o clima, o Tenryubito simplesmente matando o pai do Kuma porque tá fazendo barulho. Essa parte, tipo, foi uma morte muito seca, porque não teve um preparo, assim, do nada. Tava indo dançando, por um tiro e morreu. Então, tipo, essa foi uma quebra de clima muito grande. E, rapaz, eu fico pensando sobre os Tenryubitos, como eles são muito safados. E que no stand de God Valley, que vai ser adaptada ao que parece, o Garp e o Roche lutaram contra o Shebek para proteger os Tenryubito. Então, Shebek nunca esteve errado. Aqui é time Shebek, Garp e Roche são os verdadeiros vilões. Uma coisa que eu fiquei curioso foi que, ao que parece, os bucaneiros conseguem realmente reproduzir o barulho dos tambores. E se vocês lembram, o gigante lá que tá lá em Egghead, que despertou novamente, ele desperta ao ouvir o barulho dos tambores. Então, será que o crime dos bucaneiros é ter atacado a Marijoa há 200 anos atrás? Que 200 anos atrás foi quando ele roubou, simplesmente subiu até Headline e tentou atacar a Terra Sagrada. Mas antes de fazer qualquer baixa, ele desligou, ficou sem energia. Então será que alguém bucaneiro estava reproduzindo barulho, controlando, tentando resgatar, talvez, algum escravo, mas quando chegou lá e foi fazer alguma coisa, acabou morrendo, a Hou desligou? Esse foi o crime que eles cometeram? Então, tipo, é uma teoria bastante válida. Pulamos para 38 anos atrás, em West Blue, na ilha God Valley, e vemos que os Tenryubito planejam fazer um evento, um torneio no caso, que acontece a cada 3 anos, que é simplesmente caça aos nativos. Eles escolhem um lugar que não é afiliado ao governo e caça as pessoas que estão lá, e caça a população. É isso, os caras são muito sádicos, velho, não é possível. E a gente vê que o rei de God Valley é contra isso, né, porque, pô, muito errado, mas acaba sendo morto, infelizmente, pelo Cavaleiro Sagrado, Inglet Garling, que tá agora mais jovem, e Haki, ele realmente parece muito o Shanks, velho. É o Shanks sem barba e cicatriz. E a gente vê que ele mata o rei, e ele parece ser muito popular entre os Tenryubitos. Os Tenryubitos meio que respeitam ele. Tu pega os almirantes, os Tenryubitos, eles dão ordem aos almirantes, e meio que faz chacota contra os almirantes também, ameaçando. Aqui não, aqui ele meio que trata o Garlic como amigo. Também o Garlic, ele tem direito de matar o Tenryubito, então, né, tem que tratar bem. E uma coisa que tem que notar é que esse evento ocorre a cada 3 anos. Se você parar pra pensar, os eventos, a gente não sabe quando foi o último, mas os eventos na
obra original são quase há 3 anos, pois teve o time skip de 2 anos, o Luffy ficou no mar pré-time skip uns meses, e no pós, agora, se passou acho que passou uns 3 meses por aí. Então, talvez em algum momento o Oda pode fazer um novo torneio. Talvez a guerra final seja nesse torneio do Terubitos. E sobre o Garling, velho, como eu falei, ele se parece muito com o Shanks. Se esse cara não for pai do Shanks, eu sou um micro-ondas. Porque esse cara é a cópia lavada do Shanks. E um fato curioso é que aqui a gente vê o Gorosei Saturno falando sobre o Kuma, que tentou fugir. E o engraçado é que, tipo, se passou 38 anos, mas o Gorosei tá igualzinho. Ele não mudou nada. Continua velho. Então, tipo, isso retrata que ele tem uma longevidade em comum. Não é como de humano. Então, ou mostra que ele não é humano em si, é um demônio, ou que ele sofreu, possivelmente, a cirurgia perene. Um desses dois casos pode acontecer. Talvez ele seja do século perdido, sofreu a cirurgia perene, aquele 5 normal, né? Então, desde então, a cada capítulo que se passa, o Oda tá revelando mais mistérios do Gorosei. Na última página, a gente vê o Ivankov, criança, com seu jeitão carismático, junto com a nova garota, que a gente não conhece, chamada Guinea, e já rolou bastante teoria de que ela é mãe do Luffy, ela é o Crocodile, mas a mais certeza possível é que é a mãe da Bonnie. Aí ela deve ter morrido e o Kuma pegou pra cuidar da filha dela. E o capítulo termina com os três se conhecendo. Bom, agora vamos comentar um pouco sobre Luffy vs Kizaru. É como eu falei no vídeo passado, o Oda conseguiu agradar as duas fandom, dando destaque tanto pro Kizaru, tanto pro Luffy. E o Kizaru ainda deve se levantar no ar. Como ele fala que ele vai demorar só um pouquinho pra se levantar. E o Gorosei meio que cita que sabe um dos motivos do Kizaru tá no chão. Porque o Kizaru, desde que chegou em Egghead, ele tá com esse conflito de querer matar o Vegapunk ou não. E além que não faz sentido o Oda, ele dá vitória pra alguém, tanto pro Luffy e Kizaru, sendo que isso não foi uma luta com 100% motivacional, com os dois indo 100% pra matar um ao outro. Era simplesmente o Kizaru querendo cumprir seu plano, matar o Vegapunk, e o Luffy impedindo. O Kizaru nunca lutou a sério nessa luta. Ele atacava porque ele tinha que, né, dar um chega pra lá com o Luffy. Mas ele nunca foi com tudo a lutar. E o Luffy falou que a missão dele era proteger o Vegapunk. Então, é meio que aconteceu isso. O Luffy cumpriu sua missão de pedir o Kizaru e os dois acabaram caídos. Então, realmente foi um bom resultado, né? Os dois terminaram em empate, mostrando que Luffy e Kizaru estão igualados. Então, forçar a vitória para alguém, tô vendo muitos fazendo o Luffy ser vitorioso, é exagerado, porque o Luffy não venceu. O Luffy tá tão acabado quanto o Kizaru. E falar que o Luffy venceu é sem sentido. E sobre o flashback de God Valley, eu tô muito curioso pra saber o que aconteceu. Quer saber mais sobre o Kuma, mais como o Dragon conheceu o Kuma e Ivankov, quem é essa Guinea. Mas o momento que o Oda colocou esse flashback foi sacanagem, porque foi num momento muito crítico. Me lembrou muito um ano, quando foi iniciar a guerra, tava com os bainhas desesperados porque a aliança sumiu. Aí começou o flashback do Oden. Foi num momento muito inesperado o flashback. Mas uma coisa que eu tô curioso pra saber é que todo mundo sabe que o Oda gosta de fazer capítulos bombásticos em números redondos. Por exemplo, o 100, capítulo 100, foi aonde o Dragon apareceu pela primeira vez, sabendo o Luffy contra o Smoker. No capítulo 1000 foi onde o Luffy deu socão na cara do Kaido. Eu chuto que no capítulo 1100 vai ser onde vai ser adaptado o incidente de God Valley envolvendo os Rock, o Roger, o Garp, todo mundo, e onde vai aparecer o Shebeck pela primeira vez. Eu chuto que vai ser isso, 1100. Então falta 5 capítulos. Eu não sei quanto tempo vai durar esse flashback, tem casos que pode ser grande, uns 10 capítulos, como foi o do Oden, porque esse aqui envolve muitas pessoas, igual foi o do Oden, mas eu sei que eu tô muito ansioso. Mas que pena que semana que vem não vai ter capítulo, né? Então é só uma semana atualizando mesmo, aguardando. Mas o vídeo foi esse, e vocês, o que acharam do capítulo? Comenta aqui embaixo. Antes de deixar o seu like, que é muito importante, se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando muito, e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Obrigado por até o final e até a próxima.